Olá, um bom domingo para cada um. Graças a Deus por estarmos mais uma vez podendo usar essa mídia, as redes sociais, para podermos compartilhar, testemunhar daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Ainda que essa pandemia não tenha passado e que aqui em Curitiba nós estejamos sofrendo tanto, por conta disso, muitas pessoas enlutadas, muitas pessoas internadas, muitas pessoas tristes, chorosas, outras pessoas desesperadas, ansiosas, e nós entendemos, enquanto igreja, nós entendemos aquilo que o Senhor tem para nos mostrar e ensinar, e como nós devemos praticar aquilo que nós conhecemos e entendemos da parte de Deus. Então, ainda que tudo isso esteja acontecendo, nós estamos convictos e convencidos de que devemos seguir em frente, buscando a presença de Deus, orando ao Senhor e participando de um tempo como esse, um tempo de meditação, um tempo de parar para refletir, um tempo para a reflexão de quem Deus é e o que Ele tem para nós durante esses dias. Esse domingo nós estaríamos reunidos presencialmente, porém por conta de um decreto, nós aqui da cidade, nós não podemos estar reunidos, eventos não poderiam ser feitos, e caracteriza exatamente por conta do local onde nós estamos nos reunindo, que é numa sala de um hotel. Então, nós queremos ser e estar obedientes àquilo que as autoridades estão falando, claro que desde que não vá de encontro, não choque com aquilo que as Escrituras estão dizendo. Então nós queremos dar bom testemunho, nós queremos estar atentos também a isso e fazer boas perguntas e ter respostas e perguntas também, mas respostas bíblicas para esse tempo, para esse momento. É um desafio de pastoreio, um desafio de discipulado, de evangelização nesse ambiente online, e nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Esse desafio não é para nos parar, não é para nos intimidar, não é para nos estagnar, mas esse desafio é para que nós possamos refletir, pensar, repensar sobre como nós estamos. O que nós precisamos aprender? É um convite à santificação, nós pensarmos sobre isso. E eu quero orar nesse momento, e logo nós vamos participar do nosso tempo de adoração com música, uma musicalidade cristã, centrada em Jesus Cristo, e na sequência quero expor o texto bíblico para nós, para esse dia, para essa semana, para a nossa caminhada. Bom, vamos orar? Obrigado, Deus, porque em tudo, Pai, o Senhor é fiel. E apesar das nossas limitações, dificuldades, infidelidades, apesar, Senhor, do nosso pecado, o Senhor nos ama, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos amou primeiro. Estando nós ainda presos num lamaçal de pecado, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos purificou, santificou, justificou, para que, assim, salvos, nós pudéssemos entender quem o Senhor é, pudéssemos entender a sua vontade para nós, pudéssemos entender todas as coisas. É fato, Senhor, que alguns já praticavam algumas coisas boas, outros nem tanto, mas também é fato que não é por mérito ou demérito que nós fomos escolhidos
para a salvação pelo Senhor. Não depende de nós, Pai, mas sim da Tua onisciência, da Tua onipotência, da Tua presciência e vontade absoluta e soberana sobre todas as coisas. E é sobre essa vontade, Pai, e que eu oro nesse momento e peço, ajuda-nos, Senhor, a nos conformar ao Senhor. Ajuda-nos a estar diante da Tua presença, louvar e engrandecer o Teu nome. Ajuda-nos a estar diante de Ti durante esses dias, Pai, com perguntas corretas, com respostas corretas, que louvam e engrandecem o Teu santo nome. Seja conosco, Pai, eu te peço, durante esse tempo de canções, de exposição do texto bíblico. Seja conosco durante esse domingo, nos deslocamentos. Seja conosco, Pai, em tudo aquilo que nós temos para viver durante essa semana e no restante, Pai, deste ano. Faltam um pouco mais de 2 semanas para encerrar o ano. Um ano tão difícil, tão complicado, mas eu te peço, anima-nos, Senhor. Dai-nos um ânimo novo. Dai-nos, acrescenta a nossa fé, seja conosco, Pai, durante esses últimos dias e que 2021, Pai, nós possamos, Pai, viver coisas novas, viver, Pai, um tempo de mais, ainda maior alegria, um tempo, Senhor, de ainda maior cuidado do Senhor, um tempo, Senhor, onde nós veremos e viveremos a igreja crescendo, a igreja expandindo. Deus, seja conosco, eu te peço. Eu oro por cada um, Senhor, aqui do nosso grupo base, na plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Deus, cada família. Pai, toma cada um, Pai, nas Tuas mãos. Deus, que haja provisão do alto. Deus, que os pensamentos estejam no Senhor. Pai, que toda e qualquer enfermidade, ansiedade, todo e qualquer medo, Deus, em nome de Jesus, não tenha presença agora, que em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, nós possamos, cada um dos meus irmãos possa descansar em Ti e entender o Teu tratar, o Teu cuidar, o Teu zelar sobre cada um deles. Pai, que possam olhar para os montes e ao se perguntarem de onde virá o socorro, eles possam entender e estarem convencidos, como o salmista estava, que o socorro vem do Senhor, o socorro é o Senhor. Ajuda-nos durante esses dias, que a nossa mente nesse instante esteja focada, fixada em Ti, que nada nos falte, ó Deus, que tudo nos vá bem. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, la 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 la. Aleluia, la 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 la. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Digno dessa canção que eu canto a ti, digno da adoração que é entregue a ti, digno do fôlego que concede a mim. Eu sou teu. Jesus, o nome acima de todo nome. Jesus, a salvação de tudo que há. Digno do fôlego que concede a mim. Eu sou teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Jesus, o nome acima de todo nome. Jesus, a salvação de tudo que há. Digno do fôlego que concede a mim. Eu sou teu.
Só tu és o rei, não outro Deus. Só tu és Senhor. Graças a Deus por tudo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Obrigado Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado durante esse tempo e tem nos feito cantar louvores. Que nós possamos ser gratos a Deus durante esses dias, durante todos os nossos dias. Eu quero pedir para que você abra seu exemplar da Bíblia junto comigo no livro de Atos do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos, capítulo 10, Atos 10, e a partir do versículo 1, eu quero ler com você a Nova Almeida atualizada, a versão que nós temos utilizado aqui. Atos, capítulo 10, versículo 1 a seguir. Diz assim: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Versículo 17, Atos 10. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão,
que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com eles. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Versículo 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele,
Todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. O versículo 44, Atos 10, diz assim: enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra cantada, e agora que ela também será pregada. Obrigado, Pai, porque o Senhor não perdeu o controle de nada, em nenhum tempo, em nenhum momento, em nenhuma era. O Senhor continua sendo Deus, reinando em glória, absoluto e soberano sobre tudo e todos. Obrigado pela leitura da Tua palavra e te peço, não me deixe, Pai, atrapalhar o Teu Espírito Santo. E que em nome de Jesus, Pai, eu possa falar cheio de Ti, e que cada um dos meus irmãos que estão ouvindo agora essa mensagem possam ser cheios também e ouvir, Pai, despojados de toda e qualquer motivação humana, mas que, iluminados pelo Teu Espírito Santo, possam compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Havia em Cesareia um homem que se chamava Cornélio, e ele era um centurião, como vemos na leitura, e é possível depender aqui do texto na sequência. Não era um judeu, era muito provavelmente um gentil, que estava ali à porta, ou seja, via os costumes judaicos, e ainda que não fosse um circunciso, era alguém que buscava participar e estar atento dos rituais e das festas ali do judaísmo. E agora ele ouvira falar sobre Jesus Cristo. E ele não tinha muitas mais informações sobre quem Jesus era, aquilo que ele havia feito, embora as suas obras, as obras desse homem chamado Cornélio, precedesse o seu entendimento sobre quem era Jesus e o que Jesus de fato havia feito por ele e por toda a sua casa, por todos aqueles que crescem de fato nele. Cornélio era um centurião, ou seja, havia sob a sua responsabilidade 100 homens. E dentre esses homens e outros que eram servos, haviam homens piedosos, como talvez é bem possível que o próprio Cornélio o fosse. E o texto nos diz, na exposição de todo esse capítulo 10, irei passar por alguns versículos em particular, o texto nos diz que esse homem, Cornélio, ele, como centurião, ele era um homem temente a Deus. Era um homem que tinha nas suas posses, nas suas finanças, liberalidade, generosidade, porque ele fazia muitas esmolas daquilo que Deus tinha dado para ele. Veja que
ele não dava do seu dinheiro esmolas para quem precisava, ofertas para quem estava necessitando. Ele não dava para ter algo de Deus, ele tinha algo e ele colocava isso à disposição porque ele já tinha. Não era uma barganha, não era para ter que ele dava. Daquilo que ele tinha, ele oferecia e colocava à disposição. Mas não somente ele ofertava, ele esmolava da sua questão financeira. Ele também ofertava e se dedicava com o seu tempo. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Era a afirmação que o versículo 2 faz. E ele fazia muitas esmolas e investia tempo orando. Sempre. É interessante observar que sempre ele estava fazendo isso. A sua piedade era conhecida, os seus servos eram assim, e pelo menos, ou acredita-se que sim, pelo menos um desses soldados que estavam sob a sua responsabilidade, sob o seu comando, também eram assim piedosos. A Bíblia fala que ele está orando, e uma das suas orações é às 3 horas da tarde, e enquanto ele está orando, aparece um anjo do Senhor e manda que ele busque, ou mande buscar Simão, que é chamado Pedro, que está hospedado na casa de um outro homem chamado Pedro, que está na cidade de Jope. Manda chamar ele para que ele esteja ali então junto com Cornélio e com toda a sua família. Simão, o curtidor, mora à beira-mar, está exercendo algo que nós temos falado sempre aqui durante essa série na casa, que é sua hospitalidade. E esse Simão curtidor que hospeda Pedro, exercendo ali toda a sua capacidade de receptividade, agora ele vai receber outras visitas que são enviados por esse homem chamado Cornélio. O Pedro então também está orando. Pedro está orando e por volta do meio-dia ele vai para o terraço da casa desse homem chamado Simão, o curtidor, e ao meio-dia, sol a pino, ele vai orar. E quando ele vai orar, ele tem uma visão. E a visão é de um lençol com todos os quadrúpedes, répteis, que para o judeu são considerados animais, são tidos como animais impuros. Ele vê um lençol com essas 4 pontas descendo do céu para a terra. Essa visão se repete por 3 vezes e a ordem do Senhor, aqui na tipificação desse anjo do Senhor, a ordem é a seguinte: Pedro, mate e coma. Pedro imediatamente responde: jamais, eu nunca comi desses animais, daquilo que é impuro. E a resposta é muito clara: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso acontece 3 vezes. Veja que Deus ele está, durante todo esse capítulo 10, ele está mostrando, o Senhor Deus está mostrando os atos do Espírito Santo. De fato, atos do Espírito Santo ali no começo da igreja. Ele está dando visões a Pedro, lá na casa de Simão, em Jope. Ele está aparecendo num grande clarão, num momento ali em que Cornélio vai entender
esse anjo do Senhor que lhe falava, e dá uma orientação clara para Cornélio para que mandasse buscar Pedro, que está em outra cidade. Veja que os atos do Espírito Santo que estão acontecendo em casa, na casa de Cornélio, porque Cornélio e toda a sua casa são pessoas piedosas e que estão em oração. Veja que na casa de Simão, que é o curtidor, Pedro está hospedado lá, e quando ele vai para o terraço orar no meio-dia, o Senhor, o anjo do Senhor, Deus dá a ele uma visão, e então ali ele é confrontado e tem uma resposta de Deus, e um entendimento sobre as coisas de Deus começam a vir sobre esses homens. Iluminação da parte de Deus, visão da parte de Deus, conhecimento da parte de Deus. Então aqui no começo, nas casas, a presença de Deus está presente para que haja então transformação, para que haja conhecimento de quem Deus é, para que haja então uma mudança, correção de atitudes, para que haja o melhor, aquilo que é o agradável, aquilo que é o perfeito, aquilo que é o bom termo sobre todas as coisas para aquelas pessoas. O Senhor Deus, Ele quer realizar sim milagres. O Senhor Deus, Ele dá sim às pessoas nesse momento aqui visões. Ele dá a elas o entendimento sobre as coisas, mas tudo tem um propósito. Deus, Ele não vai realizar as coisas, Ele não vai prover o alimento, Ele não vai realizar a cura, porque Deus pode curar, Deus pode realizar os milagres, Deus pode transformar. Agora, Deus não vai fazer nada disso sem antes, ou mesmo que, ou sem que Ele nos dê entendimento sobre quem Ele é, o entendimento sobre a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, é impossível Ele nos dar desse entendimento, nos dar dessa graça e nos fazer entender sobre tudo aquilo que nós temos, a liberdade, sobre aquilo que nós temos a condição de viver e experimentar, sem antes Ele nos salvar. E é isso que Ele quer fazer com essas pessoas aqui. Não simplesmente fazer boas obras por fazer, mas Ele quer nos mostrar quem Ele é. Ele quer nos dar entendimento disso. Essa visão de Pedro acontece por 3 vezes, nós vemos isso dos versículos 9 até o 16. E em seguida, aquele objeto, ou seja, aquele lençol, aquele grande lençol que havia descido do céu e que era baixado à terra pelas 4 pontas, esse lençol ele é levado de volta para o céu. Os enviados de Cornélio, então, a partir do versículo 17, eles chegam até Jope. Vamos montar essa sequência na nossa mente. Primeiro, Cornélio ele tem uma visão. E dessa visão, ou dessa ordem que Cornélio tem, a ordem é que ele enviasse mensageiros a Jope. Cornélio chama 2 dos seus soldados, 2 dos seus servos, mais um soldado piedoso, e mandam até lá. Enquanto os servos e os soldados estão indo para Jope, enquanto eles estão obedecendo a ordem que Cornélio deu a eles, ordem que Cornélio tem do próprio Deus, Pedro tem uma visão. Pedro tem uma visão, e a visão é muito clara, dizendo para ele, falando o seguinte: olha, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Esse é o versículo 17. Pedro então observa que aqueles homens chegaram, a clareza, enquanto ele meditava. É muito importante nós observarmos isso. Deus dá uma visão para ele,
Deus mostra para ele, aqui é o começo de todas as coisas, aqui é o início, é o princípio de tudo. Aqui há uma manifestação da graça de Deus muito diferente de todos os tempos. Aqui é algo inédito, aqui é algo particular para esses homens, sobretudo para os apóstolos, e aqui no caso específico de Pedro. Então Pedro ainda está meditando sobre qual era o significado daquela visão. E os homens então chegaram. Quando aqueles homens chegam, e Pedro ainda meditando a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. A resposta para aquela ordem que Cornélio recebe, que ele passa para os seus encarregados, agora começa a se confirmar. Estão aí 3 homens à sua porta. Levante-se, desça. Pedro provavelmente ainda estava ali no terraço. Ele desceu e desça sem hesitar. Desça sem medo. Eu estou falando com você, vai lá. Veja que o Senhor, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Ele fala com um e fala com o outro. Deus se revela a um e dá uma visão ao outro. Ele dá uma ordem específica a um, e as pessoas estão aqui então, em primeiro lugar, obedecendo. Há aqui uma obediência. As pessoas estão em suas casas, um hospedando, o outro é o hóspede. Um é o dono que tem soldados e servos sob a sua responsabilidade, mas todos estão obedecendo. Aquele que é o chefe, aquele que é o comandante, obedece a Deus. Aquele que é o encarregado, aquele que é o subordinado, obedece ao seu chefe. Aqui ouvintes, aqui pessoas entendendo todas as coisas. Pedro desce e diz àqueles homens que ele é a pessoa que eles estão procurando, pergunta o que traz eles ali. Então eles começam a responder: olha, o centurião Cornélio, um homem reto, temente a Deus. Vejam as características de Cornélio sendo ressaltadas aqui. É um homem reto, é um homem temente a Deus. E veja que Cornélio ainda não havia entendido ou ouvido mais a respeito de Jesus Cristo. Ele ainda não havia ouvido com todos os pormenores a pregação de Jesus Cristo. É certo que ele sim poderia ter ouvido falar, ter conhecido, ter sabido em algum momento sobre aquilo que Jesus havia feito, e é bem possível que isso fosse verdade sim, mas ainda não havia se aprofundado. Era algo ainda superficial. E nós vamos observar na sequência, a partir do versículo 34, que já li aqui, que Pedro vai pregar na casa de Cornélio, e ali então há uma profundidade de conhecimento. Ali eles saem do superficial. Ali eles começam a experimentar algo profundo, Cornélio e toda a sua casa. Veja só o versículo 30. Faz hoje 4 dias que mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande a chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Na casa desse homem chamado Cornélio, a profundidade de devoção e conhecimento. Não há uma relação superficial,
É um homem e uma casa, uma família temente a Deus. Na casa de Cornélio, então, a profundidade de zelo, de conhecimento diante de Deus. Ainda que no primeiro momento fosse só superfície, só superficial, agora naquela casa vai entrar um profundo entendimento. Agora naquela casa vai haver salvação de fato, de verdade. Pedro obedece a Deus, começa a pregar, e é interessante observar que aquela visão, aquele êxtase que ele tem ao meio-dia, aqui ele começa a responder e entender, porque ele estava meditando, lembra? Ele estava meditando diante da presença de Deus sobre aquela visão. Ele estava buscando diante de Deus entender o que havia acontecido. Então Pedro começa a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, versículo 34. Deus não é parcial. Não é parcial aqui nesse momento e também não é hoje. Porque essa palavra aqui se aplica para os nossos dias. E Deus não sendo parcial, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. O temor a Deus. Temer a Deus e fazer o que lhe é aceitável. Oh, meus irmãos, como isso é importante. Como isso é importante. E esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Meus irmãos, Pedro, entendendo aquela visão que o próprio Deus havia dado para ele, e sabendo que Deus não trata ninguém com parcialidade, um judeu agora está sentado junto com um gentio, está participando da mesa junto com os gentios. Esse homem agora começa a pregar, cheio do Espírito Santo, com coragem, com intrepidez, com ousadia, e as pessoas naquela casa então passam a ouvir toda aquela mensagem. Pedro fala sobre Jesus, o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. O Jesus que foi levado para o madeiro, que sofreu, que padeceu, mas que apareceria a todos aqueles que Deus havia predestinado para a salvação. Pedro começa a estabelecer ali, ou aprofundar ali, aquelas raízes, para que aquela família então entendesse aquela mensagem e pudesse, ou melhor, continuasse a orar, continuasse na sua devoção, continuasse buscando ao Senhor e ofertando, dando as suas esmolas, sendo generoso nas suas ofertas, fizesse isso mais agora, entendendo e sendo cheios do Espírito Santo de Deus, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque é assim que é o batismo. Há um só Deus, um só corpo, um só Espírito, é assim que deve ser. Jesus nos mandou pregar, veja o versículo 42, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê, recebe remissão dos pecados. Eu posso imaginar Pedro finalizando, e aqui é o que está relatado, né? Como aceitamos o Lucas, o escritor. Aqui é o que está relatado. Imagina a pregação de Pedro naquela casa.
Cornélio mandou reunir toda a sua família. Cornélio mandou reunir todos os seus amigos íntimos dentro da sua casa. A despeito de qualquer outra coisa, estão as pessoas ali presentes. E um homem de Deus está pregando, está expondo aquilo que é a palavra, ou quem é a palavra, que é Jesus Cristo. Ele está expondo Jesus para aquelas pessoas. Ele está apresentando Jesus para aquelas pessoas dentro daquela casa. Então, enquanto Pedro falava essas palavras, Pedro estava falando, e enquanto ele falava, meus irmãos, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Todos que ouviam, veja como isso é importante, todos que ouviam. Não eram todos que estavam presentes, talvez, mas todos que ouviam, todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro. Observe, Pedro sai de Jope junto com aqueles que eram da circuncisão, ou seja, os judeus. Todos que eram da circuncisão admiraram-se, porque também sobre os gentios, veja, Cornélio não era um judeu. Aqueles que ele comandava, muito chamado de italianos, né, como centurião, chefe sobre 100, não eram judeus, circuncisos. Agora eles admiravam-se, porque sobre os judeus havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Aquelas pessoas, então, estavam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Ali havia uma edificação própria. E era o que estava acontecendo naquele lugar. Então Pedro disse, versículo 47, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, olha isso, assim como nós, se há obediência, se há zelo, se há piedade, se há temor diante das coisas de Deus, se há profundidade, se eles estão se aprofundando no entendimento de quem Deus é, para que houvesse então salvação plena sobre aquele lugar. Olha o que está acontecendo. Se assim como nós, já não há aqui divisão entre quem é e quem não é judeu, quem é e quem não é da circuncisão, porque Deus é um só para todos. Olha, como nós, se esses que, assim como nós, receberam o Espírito, quem poderia recusar a água para que fossem batizados? Ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Eu vou ficar aqui, não vou para o capítulo 11, mas eu quero mostrar e quero entender aqui como é que o Espírito Santo desce sobre quem Ele quer. Esses dias nós temos sido, enquanto igreja, nós temos sido questionados mutuamente sobre quem nós iremos alcançar. Quem são as pessoas que estarão aqui? E o Espírito Santo, ele desce sobre todos. Em primeiro lugar, será que nós temos nos acovardado diante das circunstâncias e Deus talvez nos dando orientações, Deus nos dando visões, sonhos, discernimento sobre esse tempo,
e nós não estamos obedecendo? Será que você tem obedecido aquilo que Deus tem te dado clareza sobre algo que Deus tem te dado clareza? Será que você tem obedecido a isso? Para que outras pessoas ouçam desse Evangelho de Jesus Cristo e possam ser salvas, elas e as casas delas. Talvez já sejam pessoas como Cornélio era. Um homem que teme a Deus, um homem que busca a Deus, que oferta inclusive financeiramente, porque, meus irmãos, eu não tenho temido de maneira alguma, e eu quero que sejam participantes junto comigo, todos vocês, eu não tenho temido sobre questões de sustento, questões de finanças, porque Deus ele levanta até o não salvo para poder sustentar a obra que é dele, porque a Deus pertencem todas as coisas. Mas será que nós, de alguma maneira, temos visto e conhecido pessoas assim, mas que precisam de um entendimento e de uma profundidade sobre quem Jesus é e o que Jesus fez? Porque aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, aquilo que eu vou fazer, não pode provocar transformação e salvação na vida de ninguém. Somente o conhecimento de quem Jesus é e daquilo que Jesus fez. Será que nós temos feito alguma limitação? Nós já entendemos, talvez você já tenha entendido, tenha clareza, e será que nós temos colocado alguma objeção porque uns são diferentes dos outros? Será que nós somos daqueles que criam, para usar algo que é sempre, muitas vezes falado, será que nós somos daqueles que criam barreiras e ao invés de construir pontes, e nós estamos separando aquilo que Deus está querendo unir? Essa é mais uma pergunta que eu tenho para fazer para você para esses dias. Será que quando pregamos de forma parcial? A uns de um jeito e a outros de outro? Ou nós apresentamos o Evangelho e nós nos colocamos à disposição para que essas pessoas sejam então cheias de todo o Espírito Santo de Deus, a plenitude do Espírito, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nós precisamos entender que dias são esses que nós estamos vivendo. Dias de muita corrupção. Dias de muitas pessoas cheias de si, que não temem a Deus, não obedecem. Nós precisamos nos colocar à disposição. Sair talvez do lugar onde nós estávamos hospedados, de onde estávamos morando, e mudar para um outro lugar, como tem sido aqui a plantação dessa igreja, e nos colocar à disposição para poder pregar o Evangelho e saber que tem pessoas que estão próximas a nós que precisavam ouvir o Evangelho que o Senhor tem nos confiado, para que haja de fato plenitude, para que haja salvação, e assim juntos possamos caminhar, os salvos sendo acrescentados, um grupo de pessoas sendo formadas e uma cidade ser impactada para o louvor da glória de Deus. Eu tenho sempre falado que nós aqui na plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, nós não temos a síndrome de Elias, de que nós vamos fazer aquilo que ninguém ainda fez. Não é bem isso. Há outras pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, igrejas que se reúnem, centradas em Jesus Cristo, igrejas saudáveis, mas nós queremos estar aqui para somar, nós queremos estar aqui para ser um apoio, para fazer um convite às pessoas para saírem da superficialidade, saírem de um marasmo, saírem ali simplesmente daquilo que é o normal e irem mais fundo, e irem além, e caminharem um pouco mais, e mergulharem um pouco mais, para que possam experimentar da plenitude do Espírito Santo de Deus. Queremos somar com outros que já estão fazendo algo aqui assim,
Mas sim, queremos estar à disposição, queremos servir essa cidade. E, meus irmãos, o meu convite para você é hoje: não se acovarde. O meu convite para você é hoje, a minha orientação para você é hoje: aprofunde-se nas coisas de Deus e seja testemunha daquilo que Deus fez. Pedro e os demais discípulos, apóstolos, foram testemunhas. Foram chamados apóstolos porque foram também testemunhas oculares de Jesus Cristo. E hoje a nós foi dado conhecer da sua palavra. E nós precisamos anunciar o Evangelho a todas as pessoas que chegarem a nós. Não nos calemos. Não é tempo de calar, mas é tempo de falar. É tempo de observarmos que a internet está à disposição, as redes, mídias sociais estão à disposição, as pessoas estão famintas, há fome de Deus nas pessoas e nós temos a resposta que sacia essa fome. Não nos deixemos abalar, não nos deixemos andar ansiosos por coisas alguma, angustiados com nada, mas estejamos diante da presença de Deus, buscando ao Senhor em todo o tempo, porque no tempo dele, Ele mesmo vai salvar pessoas, vai acrescentar os que serão salvos, e nós veremos então pessoas sendo batizadas para o louvor da glória de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa palavra possa nos inspirar, que essa palavra possa nos iluminar, que essa palavra possa nos motivar durante esses dias, que nós entendamos que 2020 ainda não acabou, está acabando, mas ainda não acabou, e que Deus já enviou o seu Filho Jesus Cristo para que morresse por nós na cruz do Calvário, nos desse vida e vida com abundância, e que nós então falássemos dele, comunicássemos sobre ele em todo o tempo, em todo momento. Que assim seja. Hoje, numa oportunidade hoje, amanhã, durante essa semana, durante esse final de ano, para que possamos ser obedientes, para que a nossa vida glorifique o nome do Senhor Deus, do seu Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que produz em nós aquilo que o Senhor bem entende para o louvor da tua glória. Deus, assim como o Senhor foi com estes homens, com Cornélio, com toda a sua casa, com Simão, o curtidor que hospedava Pedro, e com aqueles homens que foram com Pedro, obedecendo a voz do Senhor, e chegam à casa de Cornélio. Assim como o Senhor foi com essas pessoas, dando entendimento, iluminando as suas mentes, dando visões a eles, seja conosco durante esses dias, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Pai, sobre essas questões, sobre essa questão da pandemia, Deus, que a vacina venha logo e que nós sejamos encorajados também por isso. E que vidas, Pai, possam ouvir falar do Teu Evangelho, Jesus. Senhor, dai-nos ocasião oportuna, dai-nos oportunidade, Senhor, de falar do Teu nome. Deus, dai-nos coragem, força, vitalidade, em nome de Jesus. Meu Pai, seja conosco, eu te peço. Durante toda essa semana eu quero rogar a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Oh Deus, que nada nos falte, que tudo nos vá bem, que o Teu nome seja engrandecido sempre, hoje e eternamente. Eu oro por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado por você estar conosco. Obrigado porque, ainda com as mudanças, que ocorreram nessa última semana, ainda assim nós podemos usar esse meio para poder falar de Jesus Cristo. Se o decreto não vigorar mais durante essa semana, ele finaliza, e se assim Deus permitir, no próximo dia 20, no próximo domingo, nós estaremos juntos, reunidos presencialmente. Aqui nós vamos colocar o endereço, aqui na descrição, e você é o nosso convidado aqui em Curitiba para estar com a gente. Deus abençoe sua vida. Tenha um bom dia, uma boa semana, um bom final de ano.
Vamos juntos, vamos orar, vamos pregar, vamos falar do Senhor aqui nessa cidade, aqui nesse estado, em todo o Brasil. Um grande abraço.